Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez estamos aqui, mais uma sexta-feira, diretamente do YouTube. Quando que eu imaginei que eu iria ministrar a palavra do Senhor no YouTube? Há uns tempos atrás, um irmão, ele frequentava o estudo bíblico de quarta-feira, onde eu dou aula, e ele gravou, estava filmando a minha aula. E eu devo confessar para os irmãos que eu fiquei extremamente desconfortável. Aí falei com o pastor, falei, pastor, mas o fulano foi na aula, filmou a minha aula, eu fiquei sem jeito, fiquei tímida. Daí o pastor, mas Nice, é assim mesmo, vai chegar uma hora que a gente vai ter que dar aula pelo YouTube. Falei, não, mas eu não quero. Se é para filmar alguma aula, manda ele segunda-feira e filmar a aula do presbítero Douglas. Eu não quero saber de ficar aparecendo em frente a câmeras. E hoje estou aqui, Ou seja, a necessidade me obrigou a estar aqui, Levando a mensagem do Senhor através do YouTube. Mas é tudo para a honra e glória dele. Amém, irmãos? Queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que eu devo confessar que é uma palavra da qual eu gosto muito. É falar sobre a volta do Senhor Jesus. É uma das mensagens que eu mais gosto. Eu gosto de ouvir sobre a volta de Jesus. E eu ouvi, essa última semana que passou, uma ministração sobre a volta do Senhor e meditei muito nessa ministração durante a semana e resolvi trazer para os irmãos um pouco dessa mensagem, um pouco dessa palavra, que é amando a volta do Senhor Jesus. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no capítulo 4 da segunda epístola a Timóteo. Nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém, irmãos? Essa passagem aqui é o apóstolo Paulo. Ele está escrevendo a sua segunda carta ao seu filho na fé, o seu fiel cooperador, o jovem Timóteo. E essa também foi a última carta do apóstolo Paulo. Depois dessa epístola, ele morre, Então, essa foi a sua segunda carta a Timóteo e foi a sua última carta. E essa segunda carta aqui de Paulo para Timóteo é uma carta de despedida. Paulo sabia que a qualquer momento a sua morte aconteceria. Porém, nós vemos nesta carta, se nós formos lê-la por completo, nós vamos ver que nessa carta não há amargura, não há desespero, não há medo, não há frustração ou qualquer tipo de questionamento por parte do apóstolo. Pelo contrário, nós vemos um homem cheio de esperança. Ele tinha certeza que o Senhor voltaria e o ressuscitaria neste dia. Paulo, ele tinha esta expectativa e amava este fato. E todo cristão genuíno, ele deve amar a volta de Jesus. E isso, irmãos, é muito mais que uma opção, é muito mais que uma opção. Eu escolhi amar a vida
a vinda de Cristo. Não. Esse fato é algo que é inerente à fé cristã. Se temos fé em Jesus, logo amamos a sua volta. Se conhecemos mesmo a Cristo, se a nossa fé nele é autêntica, então ansiamos por esse retorno. Nós queremos essa volta. Hoje prega-se muito pouco sobre a volta de Jesus. Nos púlpitos, na TV, nos rádios, né? Não se prega muito sobre a volta do Messias. Hoje a ênfase está na bênção que Deus pode nos conceder. Cristo nasceu, morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus e de lá ele vai voltar. E esta promessa foi ele mesmo quem nos fez. E diante desta promessa que ele nos fez, os crentes do primeiro século esperavam com grande expectativa esse retorno do Senhor, né? Já assim, nos primeiros anos após a morte do Senhor Jesus Cristo, os crentes já aguardavam o retorno dele. Alguns até perguntavam, mas cadê Jesus? Aonde é que ele está? Por que ele não volta logo? Sobre isso, o apóstolo Pedro ele faz uma observação, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, o calendário de Deus nada tem a ver com o nosso calendário. Ao longo aí da história, muitos já se levantaram afirmando terem recebido uma revelação especial, né, acerca aí do dia da volta de Jesus, né? Fazem até alguns cálculos, né, para saber quando que Jesus vai voltar, em que ano, em que mês, né? Quando eu era pequena, né, os mais velhos diziam, olha, do ano 2000 não vai passar, viu? Jesus vai voltar no ano 2000. Então, sempre existiu, né, esse folclore em torno da volta de Jesus. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, nos deixa bem claro que é apenas o Pai que conhece o dia e a hora deste retorno. Abram as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 24, e leiam o versículo 36. Diz assim, ó: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, embora não saibamos o momento dessa volta, a Bíblia nos adverte sobre os sinais que precederiam essa volta, né? E diante de tais acontecimentos, coisas que já estão acontecendo, o papel da igreja é ficar vigilante. Sabe, irmãos, é muito natural que diante de algumas vontades, que diante de algumas realizações humanas, nós deixemos o pensamento sobre a volta de Cristo em segundo plano. São sonhos, são projetos como formatura, casamento, compra da casa própria, sucesso profissional, aposentadoria e por aí vai. E todas essas coisas, todas essas realizações acabam por nos desviar, acabam por desviar a nossa atenção da volta de Cristo. É mais ou menos assim, ó. Por vezes, a gente pode se pegar falando assim: ah, Senhor, eu quero muito a sua volta, eu amo o seu retorno, mas deixa eu conquistar isso aqui primeiro.
Deixa eu conquistar aquilo ali primeiro. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós não devamos sonhar, não devamos almejar. É lícito tudo isso, é lícito você querer se formar na faculdade, é lícito você querer se casar, é lícito você querer comprar a sua casa própria. O que eu estou dizendo aqui é que essas coisas, elas não podem estar acima do nosso desejo da volta de Jesus. O que eu estou dizendo aqui é que tudo isso não pode ocupar um lugar maior no nosso coração do que a vontade de ter o nosso Senhor Jesus de volta. Tudo isso aqui é ótimo e Deus quer realmente que nós tenhamos tudo isso. Mas percebeu que isso tudo não pode estar acima do nosso amor por Jesus, do nosso amor pela volta dele? É isso que eu estou querendo dizer aqui, tá bom? Sabe, irmãos, por mais que tenhamos uma vida confortável, uma vida tranquila, a nossa alma cristã, ela deseja a volta do Senhor. Não adianta. A partir do momento que nós somos uma nova criatura, que nós de fato conhecemos a esse Jesus, é inerente ao nosso caráter cristão querer a volta do nosso Senhor. Sabe, irmãos, hoje nós vivemos dias que parece que, infelizmente, uma parte dos cristãos se esqueceram disso, né? Nós vivemos como se Jesus não fosse voltar. E por mais que esteja tudo bem aqui conosco, nós precisamos, nós temos que desejar essa volta. Sabe por quê, irmãos? Porque isso aqui tudo vai passar. A sua família bem estruturada vai passar. O seu casamento feliz vai passar. Aquele filho que te dá orgulho vai passar. A política vai passar. Os políticos vão passar. A palavra diz que passarão céus e terra. O que vai ficar é a palavra do Senhor. O que vai ficar é a nossa vida eterna com o nosso Jesus. Mas parece que às vezes nós nos esquecemos disso. Então é bom a gente, às vezes, ser chamado de volta para essa lembrança. Amar a vinda de Jesus significa desejar essa vinda. E como ninguém sabe, né, o dia e a hora que Jesus voltará, pois a palavra de Deus não nos revela quando acontecerá esse grandioso dia, é indispensável estarmos preparados para quando esse dia chegar. Ante essa volta eminente de Jesus Cristo, temos que estar em constante vigilância, em santificação e produzindo bons frutos. Esta vigilância, irmãos, ela não pode ser temporária, ela tem que ser uma vigilância constante. E é esta vigilância contínua que vai diferenciar o sábio do tolo. É esta vigilância contínua que vai diferenciar o cristão verdadeiro do cristão nominal. Eu falei lá no início da ministração que hoje em muitas igrejas não se prega mais sobre a volta de Cristo. As pessoas elas estão muito mais preocupadas em patrocinarem campanhas místicas dentro de seus templos, estão mais preocupadas em pregar um evangelho flexível que agrade a todos. As igrejas elas estão funcionando mais como um círculo religioso, onde não há compromisso com a palavra. Elas estão inchando em número, porém não crescem na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não devemos nos surpreender com essas coisas não, irmãos. Pois isto já nos foi avisado, né?
O Senhor nos avisou que a apostasia se alastraria pela terra, que a imoralidade seria o padrão aceitável de uma sociedade evoluída, né? E que a sua volta seria motivo de chacota. Então, nós sabemos de tudo isso. E é neste cenário, irmãos, que temos mais do que nunca que sermos vigilantes, estarmos em santificação. Temos que nos esforçar para termos uma conduta ilibada em nosso dia a dia. Precisamos aguardar e amar a volta de Cristo como os cristãos lá do primeiro século. Eles eram assim tão convictos e ansiosos, né, pela mensagem da volta de Cristo, que eles achavam que esta vinda, que essa volta ocorreria naqueles dias, né, aqueles dias em que eles estavam vivendo. Eles acreditavam piamente nisso. Temos que estar ansiosos como esses cristãos. E temos também que estar como as virgens prudentes, né? Lá da parábola, com azeite nas nossas vasilhas. Vamos dar uma lida nessa parábola para refrescar bem a nossa memória, para os irmãos verem do que eu estou falando? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 25. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Olha só o que diz a palavra do nosso Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, formando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha o que ele fala aqui no versículo 13, irmãos. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus, nessa passagem, ele nos mostra que cada um de nós é responsável por sua condição espiritual. Temos que nos esforçar em termos uma vida irrepreensível. Tomemos como exemplo a vida do apóstolo Paulo. Este homem, ele tinha uma vida correta diante de Deus. E é este homem que nos dá preceitos importantíssimos a esse respeito no final da sua primeira carta aos Tessalonicenses. Ele fala sobre isso e ele dá um preceito muito valioso. Abram a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e leiam o versículo 23. Diz assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito
e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui que nós devemos conservar não só o nosso corpo, mas também nosso espírito e nossa alma. Não podemos ser sepulcros caiados. O apóstolo Paulo, ele viveu de forma a estar sempre preparado para partir. Ele estava sempre preparado para ir para o Senhor a qualquer momento. Isto era uma realidade para ele e influenciou o dia a dia deste homem de Deus. Mesmo no meio dos problemas, das tribulações, das lutas, que não foram poucas, ele sempre esteve ali, firme e preparado. E nós, irmãos, temos que nos preparar para esta volta. Aí você pode me perguntar, como? Como me preparar? A Bíblia, a palavra do Senhor, nos diz como deve ser esse preparo. Vamos abrir lá no livro de Tito. Tito é depois de Timóteo. E vamos ler no capítulo 2. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e plenamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Essa é a receita, irmãos. Cabe a nós segui-la ou não. Lembrando-nos que as consequências das nossas escolhas serão eternas. Então, que nós vivamos na alegre expectativa do retorno de Jesus Cristo. Não importa se o Senhor virá amanhã, se virá depois de amanhã, daqui a 2000 anos, o importante é que hoje o nosso coração já o aguarde. Por isso nós devemos viver de forma prudente, sóbria e vigilante. Para que nada, absolutamente nada, nos prenda nesse mundo. Uma questão, irmãos, ela deve estar bem resolvida nos nossos corações de cristãos. Somos a noiva. E a noiva deve aguardar ansiosamente o noivo. A noiva, ela deve amar a chegada do seu noivo. Que nós, como cristãos genuínos, amemos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque Ele vai voltar e Ele vem para nos buscar. Que essa expectativa, que esse desejo arda no seu coração todos os dias, meu irmão. Porque, como eu disse, tudo vai passar. Tudo, de bom, de ruim, vai passar. O que vai ficar é a nossa vida eterna ao lado desse Jesus. Amém? Que Deus abençoe grande, poderosamente a tua vida. Te proteja e te guarde em nome do Senhor Jesus. Amém.